E aí, meus senhores e senhoras, boa noite, como é que vocês estão? Estamos aí começando mais uma live e hoje o tema vai ser 5 suplementos contra a inflamação, principalmente depois do carnaval. Tá? Então estou pegando já a linha do carnaval aí, estamos aproveitando para conversar sobre a Semana da Inflamação e hoje, especificamente hoje, a gente vai falar, a gente quase vai terminar o assunto da semana e vamos conversar sobre 5 suplementos para reduzir a inflamação e principalmente ressaca, aquele mal-estar pós-carnaval. Então você que está pegando estrada, você que vai se jogar no carnaval, você que vai beber, que vai zoar, que não vai dormir, principalmente vai ter privação de sono no carnaval, essa live é para você. A gente está falando a semana toda aí sobre inflamação, né? E hoje, especificamente hoje, sobre os 5 suplementos anti-inflamatórios que vão ajudar os senhores e as senhoras aí na recuperação do carnaval. Se você que está me escutando fizer, olha, uns 50% a 60% do que eu vou te falar hoje, nesse pós-carnaval, durante o carnaval, principalmente o pós-carnaval, você vai ter uma recuperação aí mais rápida do que 90% das pessoas tranquilamente. Tá? Então, o que a gente vai prezar hoje? A gente vai conversar sobre alguns suplementos super fáceis de encontrar, seja na alimentação, seja em qualquer farmácia, e suplementação boa, barata, rapidinha de tomar, que vai prevenir aí os desastres pós-carnaval, né? Então, para quem está na estrada, para quem está chegando aqui na praia, por exemplo, que a cidade está socada, que sabe que vai dar uma pisada na jaca, que sabe que vai dar aquela última estourada do ano, do começo do ano, né, que vai detonar na cachaça e não vai beber. Então hoje eu tenho algumas dicas para você não fazer tanta merda assim, né? Para você não fazer tanta cagada assim nesse feriadão. Tá bom? Então, gente, para quem está chegando agora, a gente conversou a semana toda sobre alimentos inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, sobre várias questões ligadas à inflamação, mulherada com endometriose, mulherada com TPMs fortes demais, que tem aquela menstruação que fica com um brinco inflamado, que fica toda inflamada, que toma... Mulherada que está escutando sabe como é que é. Aquela mulher que diz, tomei um copo da água e enchei. Isso a gente escuta bastante em consulta, né? Principalmente na consulta, sempre chega alguém. Toda semana chega alguém. E aí, Hugo, como é que você está? Estamos entrando hoje mais cedo, porque a princípio vai rolar uma tempestade aqui no litoral de Santa Catarina. Não sei de onde vocês são, mas aqui no litoral está fechando muito feio o tempo aí. Eu estou entrando um pouquinho mais cedo hoje, tá? Então a semana toda a gente conversou aí sobre inflamação, a gente conversou sobre alimentos inflamatórios, anti-inflamatórios e hoje especificamente a gente vai conversar sobre 5 suplementos anti-inflamatórios que vão auxiliar vocês principalmente nesse feriadão de carnaval, mas lógico que vocês podem utilizar. Aí, obrigado, mano. Para você também, eu vou ficar trabalhando aqui. Que podem ajudar vocês também, não só no carnaval, não só na bebedeira, não só na privação de sono da festa, mas também do resto da vida. Por que não, né? E aí, Bruna Farias? Jesus, quem que é a Bruna Farias agora? Qual das Bruna que é? E aí, Bruna, tudo bem? Como é que você tá? Meu Deus, é tanta Bruna, eu não lembro qual que é a Bruna Farias agora. Peço desculpa. Fechou, gente? Então é o seguinte. Quem lembra do papo de antes de ontem, a gente conversou sobre alimentos inflamatórios, a gente falou de óleo vegetal, a gente falou de produto super industrializado, E aí, cara, como é que você tá? Perdão, eu tô 200 Bruna que eu atendo, eu tinha esquecido. Sobre óleo vegetal, sobre açúcar adicionado, né, sobre vários alimentos inflamatórios, principalmente para a mulherada, mas para os homens também. Ontem, foi bem legal o papo ontem, foi uma live mais pequenininha, o pessoal acho que já estava se preparando para o carnaval, foi uma live menorzinha e a gente conversou sobre 5 alimentos anti-inflamatórios, a gente falou de ômega 3, peixes gordos, cúrcuma, rapaz, eu nem lembro de tudo, viu? De antocianinas, de resveratrol, né, de uvas, frutas vermelhas, frutas roxas. Então ontem a gente conversou sobre alimentos anti-inflamatórios, alho, né? E hoje os suplementos anti-inflamatórios. A Bruna mesmo que entrou agora, que mora lá nos Estados Unidos, é paciente minha, ela sabe da facilidade que é para encontrar os suplementos lá. Né, Bruna? Sabe como é que é, né? Qualquer mercado que ela vai lá nos Estados Unidos, ela encontra com facilidade suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes, a venda é livre, tem muita informação dos Estados Unidos a respeito. Quando eu atendo geralmente paciente gringo, eles já têm uma carga bem legal, eles já utilizam alguns suplementos, coisa que aqui no Brasil não é tão comum, né? E se vocês soubessem, né, do quanto o Brasil produz de suplementação e fitoterapia, principalmente de matéria-prima, e exporta para os Estados Unidos, né? Então lá eles têm muito produto já pronto, mas a matéria-prima de grande parte vem daqui.
vem daqui do Brasil. É sensacional isso. A gente tem e não usa. É só no Brasil mesmo. A gente tem e não usa. Né? Os meus já chegaram, ó, é super rápido lá, né? Estados Unidos é vida, meu Deus. Então a Bruna, ó, que é a paciente minha, mora nos Estados Unidos, utiliza aí suplementação, fitoterapia. Logicamente, aqui no Brasil, como é que eu não vou falar, né? Aí na farmácia João Falcão, né? A farmácia que está comigo há 6 anos já. Aí realmente não tem nem o que dizer, né? Aí é a farmácia de suplementação, fitoterapia aí, uma das maiores do Brasil. Tá? Então é o seguinte, gente. Vamos começar a falar? Hoje vai ser a suplementação pós-carnaval aí, para vocês aguentarem a pedrada do carnaval. Para quem sabe que vai pisar na bola. E para quem sabe que é melhor tomar cuidado, é melhor não se destruir, não começar a próxima semana já detonado. Vai começar ali na quarta-feira da semana para a maioria dos senhores. Né? Começar minimamente bem, né? Vamos começar a semana minimamente bem. Vamos cuidar um pouco da saúde. E vamos assim, beleza, quer pisar na jaca no carnaval? Pisa, beleza. É uma vez no ano. Né? Mas toma cuidado, não tem por que não. E hoje eu vou ensinar vocês a tomarem certos cuidados que no próximo carnaval vocês podem fazer, no próximo jantar de domingo vocês podem fazer, no aniversário de vocês podem fazer. Tá bom? Então vamos começar a falar sobre suplementação, principalmente pós-carnaval, que vai ajudar vocês a não tombarem no carnaval. Desculpa aí que eu tô mexendo no celular, aqui ó, cardio, tá? Todas as minhas lives aqui eu faço fazendo cardio. Então a respiração fica meio assim, a pele fica meio avermelhadona, mas não estou doente, eu estou só fazendo cardio mesmo. Tá bom? Para mostrar para vocês que eu não só digo, eu não só falo em consulta, mas eu também aplico. Né? Que horas toma o óleo de azeite? Você tá me perguntando que horário tomar azeite de oliva? Isso está na tua alimentação, Emerson. Não tem um horário para tomar azeite de oliva, não. Não tem essa. Tá? Azeite de oliva está incluso na alimentação. Não tem horário não, fique tranquilo com relação a isso, desde que você inclua no que você mais gosta. Eu, por exemplo, se eu vou comer um bom pão, eu não como qualquer pão. Como pão de fermentação natural, como um bom pão integral, um pão sem glúten. Eu coloco azeite de oliva em cima do pão. A minha esposa já quase não usa, de vez em quando ela usa na salada, então depende muito. Ela só não fica esquentando ele, né? Tá, Emerson? Não fica assim fritando com óleo de azeite de oliva, essas coisas não. Usa ele cru mesmo, né? Extra virgem. O extra virgem, para quem não sabe, o que é o óleo de azeite? O azeite de oliva extra virgem. Ele é prensado. Ele é uma prensa gigantesca, onde eles botam a oliveira ali, e eles enrolam a oliveira numa prensa cilíndrica e empurram. É uma prensa. E a extração é feita dessa forma. A extração é feita por prensa. Tá? Então esse é o verdadeiro azeite de oliva extra virgem. Por isso que a gente não quer que vocês esquentem ele. A gente quer ele em temperatura ambiente, tá? Amanhã eu vou ficar em coma alcoólico. Meu Deus do céu. Então, Mariana, essa live é para você. Para você sair do coma alcoólico mais rápido. Ó, vou até fixar o comentário da Mariana aqui, ó. Amanhã eu vou ficar em coma alcoólico, diz ela. Para você que também acha que vai ficar em coma alcoólico, esta live é para você. Você que está no carnaval e acha que vai dar BO, essa live é para você. Até fixei o comentário da Mariana ali. Achei muito honesto da sua parte, Mari. Então é o seguinte, Mari, vou aproveitar, já vou indicar para você um negócio aqui. Não é indicar suplemento, vou indicar a frase para você. Tem como você não se arrebentar tanto no carnaval. Gente, quando a gente está falando de carnaval, a gente está falando de álcool, geralmente, de muita zoeira e de privação de sono. Vocês vão ficar sem dormir, vocês vão beber um monte e sabe-se lá mais o que vocês vão fazer, né? Então, assim, o que acontece? Você vai acordar de ressaca, você vai acordar detonado, você vai acordar principalmente sobre o tema desta semana, inflamado ou inflamada, né? E a tua recuperação vai ser muito lenta, cara, extremamente lenta. O que você vai fazer? Você vai tentar desinflamar o mais rápido possível. O que inflama, principalmente no carnaval? Não é uma inflamação crônica de baixo grau, não é a típica inflamação que a gente conversou a semana toda. É uma inflamação mais aguda, né? Então ela é principalmente uma inflamação gastrointestinal. Então quem que inflama, principalmente nessa privação de sono curta, nesse excesso de álcool? Estômago e intestino, tá? E obviamente que a gente tem uma sobrecarga do fígado, né? A gente chama de sobrecarga hepática. A gente tem uma sobrecarga do fígado bem grande também. E é isso que eu vou ensinar vocês a combaterem por várias vias hoje, tá? Então, vocês podem botar em prática, se vocês quiserem, a partir de hoje, a partir de amanhã. E tudo que eu vou conversar hoje com vocês, de suplementação, para
para tentar prevenir um pouco essa cagada do carnaval, vocês encontram em qualquer lugar. Farmácia, mercado encontra muita coisa. É super simples de fazer, tá? Deixa eu só ler as perguntas. Mariana, fique por aí, então, se você quiser saber, fica uns minutinhos que eu vou começar a conversar com vocês sobre isso. Só vou dar uma lida aqui. O que temos de perguntas? Fazer uma cirurgia de jeito certo? Quanto tempo depois da cirurgia posso voltar a treinar? Samuel, quem manda isso é o médico, tá? Aí eu não posso me meter, tá? Infelizmente eu peço desculpa. Conversa com seu médico e vê o que ele vai te dizer. Questões de hemorragia, né? Você tem que ver conforme o teu exame o que o médico vai falar. Tempo de protrombina, o hemograma, quantidade de hematócrito, fibrinogênio, dimeridase. Isso aí quem vai ler e dizer é o médico. Beleza? Vamos lá. Isso, a Bia já respondeu ele ali, ó. Tirar adenoide e também tirar um cisto. Meu Deus! Samuel vai pra faca pra valer. Conversa com o médico, irmão. Ele vai te dizer, tá? Acho que até antes, tá? Geralmente até um pouquinho antes. Uns 15 dias aí já pode fazer cardio. Eles liberam primeiro o cardio, né? E depois eles liberam o treino, tá? Então vamos lá. Parari, parará. Vamos lá. Seguinte. Gente, assunto do dia então. Vamos dar início no assunto do dia. 5 suplementos anti-inflamatórios para tirar vocês do pé da jaca do carnaval, para tirar vocês da ressaca de carnaval, beleza? Primeira coisa, e eu considero a mais importante, Bia, se você estiver me ouvindo, Bia, pega ali o Figatil para mostrar para a galera, tá? Se você puder, pega o Figatil para mostrar para a galera. Não é propaganda, eu não ganho um centavo com o Figatil, mas ele é um baita de um suplemento. O Figatil, para quem não sabe, ele é brasileiro. Você compra em qualquer farmácia, super baratinho, você pode comprar de vidro, pode comprar de flaconete, né? O bom e velho flaconete de Figatil. E ele é um fitoterápico, vendido em farmácia. Ele está lá na primeira gaveta, Bia, junto com os suplementos. Tá, a Bia foi lá pegar, vou mostrar para vocês o que é o Figatil para quem não conhece. Gente, eu sou mais velho, né? Eu já tô batendo na casa dos 40 anos aí. Então, eu vi muito meu pai de ressaca, meu pai enchendo o rabo e tomando o Figatil de flaconete. O Figatil é isso aqui, ó. Para quem não conhece, Figatil é isso aqui. É brasileiro, tá? Isso aqui é brasileiro. Isso aqui é um fitoterápico. E hoje em dia, para quem não sabe, a fitoterapia finalmente está assim de portas abertas no Brasil. E o Brasil é um dos pioneiros de fitoterapia no Brasil. O que acontece na farmacologia brasileira, né? Eu sou farmacêutico, para quem não sabe. Eu sou nutricionista, biomédico, terapeuta integrativo e farmacêutico. E a farmácia no Brasil ela é muito bonita, historicamente. O que aconteceu? Os europeus vieram para o Brasil com a medicina europeia. E a medicina europeia ela era uma mescla de medicina europeia, medicina chinesa e medicina indiana. E eles vieram para o Brasil, conheceram os índios. E eles conheceram a medicina indígena. E a medicina indígena ela é basicamente fitoterápica. Tá? Então, o que acontece? Os europeus, quando vieram para o Brasil, agregaram a medicina indígena à medicina europeia. E disso nasceu a incrível, e eu considero incrível, porque eu sou fitoterapeuta há muito tempo, considero incrível a fitoterapia brasileira. E por conta desse tipo de coisa, a gente tem o Figatil à venda nas farmácias, coisa que em pouquíssimos países você encontra. Ele é alcachofra, tá? Olha só, boldo e alcachofra. É uma forma super simples e funcional. Então, para quem vai encher o rabo no final de semana, para quem vai encher o rabo e vai fazer um monte de merda, vai pisar na jaca, agora no carnaval, Figatil é a primeira arma que vocês vão usar. O que vocês fazem? Vinícius, você tem que comprar esse tubão aí? Não. Pode comprar isso aqui, compra o Figatilzinho na farmácia normal, venda livre, isso é o fitoterápico, venda livre no Brasil. Tá aí, ó, a Mariana, né, que disse que vai entrar em coma alcoólico, né, Mariana? Vai lá hoje na farmácia, Mariana, antes de detonar tudo, compra teu Figatilzinho, compra um vidro desse aqui, ou você compra uns 6 flaconetes mais ou menos, tá? Não vou falar a indicação para cada um, mas essa é a média que a gente utiliza. E você vai utilizar Figatil durante o dia. Primeira refeição, em jejum. Você pode comprar Drágia também, né? Porque o gosto dele é meio ruim, porque é boldo, né? É chá de boldo, alcachofra e boldo. E você pode comprar Drágia também, tá? E você vai utilizar aí uma vez a cada 8 horas, mais ou menos, mas vocês vão estar no carnaval, vocês não vão ficar contando o horário, né? Então, vai beber? Beleza, vai beber no sábado? Toma Figatilzinho de manhã, Figatilzinho no almoço, Figatilzinho na janta, e depois, quando você voltar
né? Quando você voltar da bebedeira, antes de você dormir, que já vai ser de manhã, você toma mais um figatilzinho, tá? Simples e básico. Vinícius, por que o figatil é tão bom? Por que você está falando que o figatil é assim tão interessante, né? O figatil, primeiramente, que ele trabalha nas vias biliares. Então, a primeira coisa que ele faz é aumentar a produção de bile. Já começa por aí. Toda gordura que você ingerir, né, precisa de bile para ser digerida. Né? Então, o que o figatil, a primeira coisa que ele faz? Ele aumenta a produção de bile, ele aumenta o transporte, a velocidade de transporte da bile. Simples assim. Então, o que ele faz? Ele auxilia na velocidade, né, na qualidade da digestão. Figatil, basicamente, a primeira coisa dele é isso. E a segunda coisa, extremamente importante, principalmente para a Mari e Mariana, que vai entrar em coma alcoólico no carnaval, ela é extremamente protetora para o fígado por conta do boldo. Tá? Então o figatil ele tem uma propriedade sensacional, por conta do boldo principalmente, que é o aumento das enzimas hepáticas, que faz com que você detoxifique, que você desintoxique, né? Detoxifique com mais velocidade. Os metabólitos, então você vai tomar um monte de álcool, você vai se intoxicar de álcool, o seu fígado vai ter que trabalhar o dobro por causa desse álcool, e o figatil faz com que as enzimas hepáticas se elevem e detoxifiquem o álcool com mais velocidade. Então sobra menos metabólito. E você está entendendo onde a gente vai chegar? Então a gente trabalha por duas vias. A via biliar produz mais bile, funciona melhor. Né? E a via hepática no fígado. Tá? Então, primeira coisa que a Mari Mariana e seus fiéis escudeiros vão utilizar aí é exatamente o figatil, tá? Umas 3 vezes por dia. Se for assim, a gente geralmente, eu não posso falar o que vocês têm que usar, mas geralmente, por exemplo, eu utilizo uma colher de sopa 3 vezes no dia. Não é para quem vai comprar aí na farmácia normal. Flaconete, né? Flaconetezinho, um flaconete 2, 3 vezes no dia, costuma ser, mas aí vocês não perguntam para mim, aqui eu não posso falar de dose. Quando vocês forem comprar, vocês perguntam para o farmacêutico vai falar. Tá? É venda livre, fitoterápico, natural, coisa sensacional que só o Brasil tem, tá? Vamos ler um pouco as perguntas? Então, primeira coisa que a gente conversou foi figatil, tá? Existe protetor hepático, I am nobody. E aí, I am nobody, como é que você tá? Sim, existem vários protetores hepáticos, funciona assim, com toda certeza. Esse é um deles, tá? Tô falando exatamente de um protetor hepático, que é o figatil. Acabei de explicar como ele funciona. A gente tem silimarina cardomariano, que é um puta protetor hepático, né? Chama-se Milk Taste. E a gente tem N-acetilcisteína, que é outro baita protetor hepático. A gente tem vários outros, ácido alfa-lipoico, reishi e por aí vai, tá? Então a gente tem vários protetores do fígado, tá? Para quem tá escutando essa live aqui é sobre os danos do carnaval, aí como vocês podem reduzir os danos nesse carnaval da bebedeira e da privação de sono. E aí veio uma pergunta aqui sobre protetor hepático e hoje em dia, hoje na live eu vou falar sobre muitos protetores hepáticos. Por quê? Porque o povo vai enfiar o pé na jaca, tá? Então hoje eu sei que vocês vão encher o caneco. Feriadão vocês vão encher o caneco. E consequentemente eu quero que vocês protejam o fígado e o estômago. Segundo suplemento. Já vamos conversar sobre o segundo suplemento. Vamos ler aqui. Seu conhecimento é vasto, fica só quietinho. Beleza. Hemogenin vai me dar retenção? Provavelmente vai. Vai aumentar o sematório dependendo da dose de tempo de uso. Hemogenin vai, dependendo do tempo, vai aumentar a hematócrito. Sim, beleza. Vocês estão falando de anabol aí, cara. Beleza? Mari e Mariana, entendeu o primeiro ou não? Arrasou, diz ela. Gente, eu peço que vocês cuidem com o que vocês vão falar aí, tá? Podem falar, obviamente, aí, fiquem à vontade, mas vocês cuidado com o que vocês vão falar aí de sobre anabol e tal, né? Vocês sabem que o TikTok vai cortar vocês aí. Tá? Por mim, vocês podem falar, mas daí só cuidado com vocês. Galera que tá entrando agora, é o seguinte, estamos aí falando a semana toda sobre inflamação intestinal, sobre dores de cabeça em excesso, sobre endometriose, tá? Mulherada aí que tem endometriose, mulherada que tem TPM muito forte. Então, a semana toda, a gente está falando aí sobre dieta anti-inflamatória, está falando sobre alimentos anti-inflamatórios,
Está falando sobre gente que toma um copo d'água e diz: Vinícius, eu incho quando eu tomo um copo d'água. É incrível, não sei o que acontece. Então, essa semana, povo, estamos falando exatamente disso, tá? Estamos falando do povo que está inflamado, não sabe por que está inflamado, e eu estou ensinando todos os dias um pouquinho como você reverter essa inflamação, tá? Então hoje, no dia de hoje, eu estou focando no carnaval. Eu sei que está todo mundo na estrada aí, eu moro no litoral de Santa Catarina, a cidade está entupida, não dá para pisar fora de casa, está todo mundo na praia e está todo mundo já com o caneco na mão, né? Então essa live é para vocês, beleza? Vamos ver o que estão falando. Beleza, não tem mais pergunta. Seguinte, gente, vamos para o próximo suplemento hoje, tá? O rapaz ali, o I Am Nobody, tinha perguntado se existe protetor hepático. Eu estou falando exatamente sobre isso, tá, I Am Nobody? A gente está falando sobre silimarina, sobre N-acetilcisteína e por aí vai. E os suplementos hoje, suplementos anti-inflamatórios e suplementos que vão principalmente reduzir os danos que vocês vão causar nesse carnaval em vocês, a maioria deles foca exatamente na proteção hepática. Para quem não sabe o que é protetor do fígado. Gente, quando vocês bebem álcool, quando vocês entram em privação de sono, quando vocês não dormem, tipo esse carnaval agora, que ninguém vai dormir, vai todo mundo encher o cu, né? Vai encher o rabo de cachaça, você precisa cuidar principalmente com o fígado, porque o álcool vai destruir o seu fígado, vai sobrecarregar o seu fígado, e você precisa desinflamar, porque você vai viver inflamado. Vai comer um monte de tranqueira, você vai beber um monte, vai dormir pouco, seu intestino vai inflamar, sua mucosa gástrica vai ser lesionada, porque o álcool detona a mucosa gástrica, o álcool destrói o estômago, não só destrói o fígado, mas destrói o estômago. E cada vez que vocês comerem, cada vez que vocês se alimentarem mal, junto com álcool, alguma lesão no estômago vai ocorrer. Além da inflamação hepática, além da inflamação intestinal. Vai chegar quarta-feira, para quem vai pular carnaval aí, a live é para vocês. Vai chegar quarta-feira, você vai estar detonado. Você vai estar de ressaca e você vai levar um bom tempo para se recuperar. Além do rotavírus, né, dessas viroses de praia, que boa parte das pessoas vai pegar e vai voltar para casa com diarreia, vai voltar para casa com dor de cabeça, vai voltar para casa detonado, tá? Então hoje a gente está falando sobre como prevenir essas cagadas do carnaval. A gente vai falar hoje, já estamos falando sobre prevenção. A gente falou sobre o Figatil, compre em qualquer farmácia, super barato, coisa boa, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre N-acetilcisteína. Alguém conhece NAC aí? Alguém já tem filha que toma NAC? Alguém já teve pneumonia e tomou N-acetilcisteína? Escreve no chat aí quem já usou N-acetilcisteína, NAC, que compra em sachêzinho, um sachêzinho pequeno assim, na farmácia, 600 miligramas, para pneumonia, para gripe forte, expectorante. Vocês já foram, né? Para o farmacêutico, preciso do expectorante, o farmacêutico deu NAC para vocês. Quem aí já tomou? Bota no chat aí. Sim, rim. Minha tia já tomou. Para que ela tomou, Samuel? Para que essa tia tomou NAC? Você lembra ou não? Vamos ver se o Samuel responde aí. Expectorante, é isso aí. Boa. Tá, então olha só. Bia, já tomou NAC, Bia? Será? Então olha só, a tia do Samuel já tomou o tal do NAC como expectorante. Ele é um expectorante sensacional. Funciona super bem como expectorante. Tá, ó, a Bia já tomou também. Ela tava com uma gripe forte. Tá? Olha aí, ó. E aí, Zagal, sou seu fã, manda um salve. E aí, Voltizou. E aí, obrigado pelo Zagal. É uma honra. Um salve. Seguinte, gente, seguinte. O NAC, ele é um expectorante sim, conforme o Samuel falou ali, e geralmente ele é indicado para isso, mas ele é um baita do antioxidante. No nosso corpo, a gente tem alguns mecanismos de defesa, né? Então, quando você fica doente, quando você bebe demais, tipo agora no carnaval, quando você se inflama demais, tipo agora no carnaval, né? Quando vocês vão detonar e pisar na jaca, tipo agora no carnaval, o seu corpo tem mecanismo de defesa. E ele tem um mecanismo de defesa anti-inflamatório. Isso, beber cachaça, exatamente. Ele tem um mecanismo de defesa que é por via de glutationa, né? É um antioxidante, é o antioxidante mais abundante do corpo. E quando vocês ficam doentes, o corpo usa a glutationa. E o seu corpo fica com pouca glutationa. Então, esse é o antioxidante mais abundante do corpo. Seu corpo é socado de glutationa.
E quando você fica doente, quando você está inflamado, quando você bebe igual a galera vai encher o rabo agora no carnaval, quando você não dorme, quando você fica inflamado e come mal, a glutationa cai e você precisa repor a glutationa. Como é que repõe a glutationa? Com o tal do expectorante que o Samuel falou ali, NAC, N-acetilcisteína. Também é venda livre, ele é um suplemento, não é um medicamento, né? E você compra em qualquer farmácia, um NAC. Né? Então, para quem vai fazer o combo ali, o combo para não se arrebentar no carnaval, ou para pelo menos se recuperar mais rápido da zoeira do carnaval, da ressaca do carnaval, quando a pessoa vai ali comprar um Figatil, que a gente já conversou hoje sobre Figatil, ela pode também já na mesma farmácia comprar um NAC em sachê. Né? Um NAC por dia, né, de 600 mg, geralmente já resolve a questão de repor a glutationa. Então vocês vão ficar inflamados, vocês vão detonar a glutationa do corpo, vocês podem repor com simples N-acetilcisteína, um NAC de 600 mg. E ele tem algo que o I Am Nobody tinha perguntado ali, que é exatamente a função mais interessante dele. Tá? O NAC ele não é só expectorante, ele é protetor do fígado. Né? Ele é protetor hepático. Tá? Então, a glutationa é necessária à proteção hepática. Tá? Então, sem glutationa, o seu fígado não funciona decentemente. Tá? Então, é um antioxidante super potente, baratíssimo e que também pode ajudar vocês bastante nessa cagada do carnaval, principalmente para quem vai beber, tá? Para quem precisa proteger o fígado. Então, a gente conversou de Figatil, alcachofra e boldo, e a gente conversou do NAC, do bom e velho N-acetilcisteína, que tem em qualquer farmácia. Tá? Protetor hepático. Preciso regenerar meu fígado, índio bombado. Pois é, velho, aí você não pode tomar muita coisa, né? Pelo seu nick aí. O fígado, ele se reconstrói, né? Ele tem um poder de reconstrução gigantesco, mas não adianta continuar lesionando ele, né? Eu atendo fisiculturistas aqui, que, cara, os caras estão com insuficiência cardíaca e continuam entupindo bomba. E nunca o coração dele vai se recuperar. Fígado é a mesma coisa, né? Se você não cuidar do fígado, e você tiver uma lesão no fígado, ele não vai necessariamente se recuperar, ele vai gerar fibrose. E se gerar fibrose, pode gerar um câncer no fígado, não é um câncer hepático. Tá? Então o fígado não é muita brincadeira. Meu problema é cachaça, então você sabe o que você tem que fazer. Tem que fazer para parar, tem que fazer para melhorar. É? Danilo, é isso mesmo. Cara, ó, a gente tem uma recomendação meio que genérica aí de água para o pessoal, né? Então depende, logicamente, de onde ele vive, quanto exercício ele faz. Mas uma das continhas que a gente faz para nos ajudar a definir quanta água uma pessoa vai tomar, por exemplo, um paciente meu, né, da consultoria de nutrição, quanto que eu vou definir de água para ele? Cara, primeiro, nível de atividade. Segundo, onde ele mora, se é frio ou se é quente, se ele perde muito eletrólito. E o terceiro, o peso dele, né? A gente mede uma média de 30 ml a 40 ml por quilo. Né? Então, a pessoa com 100 quilos entre 3 e 4 litros. Mas depende, como eu falei, se ela faz cardio, se não faz, se ela treina, se não faz. Né? Água demais é um problema também, eu posso explicar por que é um problema qualquer dia. Gera um efeito rebote na produção de hemácias, né, de eritrócitos, tá? Então tem que cuidar com excesso de água também. Ele gera uma hemodiluição e depois gera uma produção muito grande de hemácia. Mas isso eu converso outra hora, é um assunto meio nerd. Agatha, o que eu tô fazendo? Como assim, o que eu tô fazendo? Tô fazendo cardio. Todas as lives aqui é cardio, tá? Eu tenho alergia à água, então não vai dar certo. Por isso não tomo banho, olha só. Verdade, tem uma conta pelo peso da pessoa. É isso aí, Danilo. Então é mais ou menos essa conta, tá, Danilo? A gente estipula entre 30 e 40 ml. Mas, por exemplo, eu atendo alguns fisiculturistas pesados aí. Cara de 90 até um cara de 124 quilos. E os caras costumam jogar 50, 60 ml de água, tá? Eu acho muito, cara. Muito. Porque o sangue dilui, né? A gente chama de hemodiluição. O sangue ele dilui com muita água. Ele afina. Só que o corpo, ao afinar o sangue, ele tenta produzir mais hemácias para compensar o sangue fino demais. Então, quando o sangue afina demais, o teu corpo automaticamente aumenta a produção de sangue, de mais sangue, para tentar engrossar ele, né? Então, ele engrossa via hematócrito. E aí é um problema, tá? Então, por isso que água pouca é um grande problema, desidratação, hiperviscosidade sanguínea, mas água demais é outro problema, tá? A água deve ser medida, tá bom? Lógico que é muito melhor se errar para mais do que para menos. Até pela saúde dos rins, saúde do fígado. Então, lógico que é melhor serrar para mais do que para menos a água. Mas muita água pode dar problema. Dá para emagrecer fazendo cardio na bicicleta e fazendo dieta? Com certeza, Samuel.
Vamos ficar um pouco nas perguntas aqui então, daí daqui a pouquinho eu falo sobre o terceiro suplemento. Galera que tá entrando agora, hoje é suplementação pro carnaval. Suplementação para vocês não zoarem tanto no carnaval, para vocês se recuperarem do carnaval, para vocês se recuperarem da ressaca mais rápido. Eu vou deixar um minutinho aqui para responder as dúvidas, tem bastante dúvida, e depois aí a gente volta pros 5 suplementos, tá? A gente já falou Figatil, a gente já falou N-acetilcisteína, vamos falar mais 3 ainda hoje, tá? Vamos lá, dá para emagrecer? Sim, Samuel, a base é essa, tá? Base é comida correta, não é sempre hipocalórica, é comida correta, rango correto, bem feito, cardio, treino, repete, mano. Bom sono, é isso, cara, não tem muito segredo, tá? Só que leva tempo. Como assim toma banho? Os caras brigando pelo banho da moça? Caramba, alergia à água, deve ser raro. Ela tá zoando, velho. Ô Danila, ela tá te zoando, ela tá dizendo que ela tem alergia à água. Ômega 3 natural do bacalhau. Depressão é uma bosta viva por conta disso, mas eu sou muito ativo. Irmão, índio. Cara, depressão, assim, o que eu vou te falar, eu trato muito depressivo. Muito. Na consultoria eu tenho cerca de 200 pacientes, um pouco mais. E, cara, eu vou te falar que eu devo ter uns 10 depressivos severos ali, tá? Em uso de medicamento severo, com bipolaridade, depressão e por aí vai. Cara, depressão, ela é um estado que provavelmente vai se manter o resto da vida, quando é depressão crônica, tá? E muitas vezes é hereditária, tá, índio? Às vezes é familiar. Você vê que na família tem muita gente depressiva. Tem aí palavras aí que eu nem posso falar aqui, né? Infelizmente. Tá? Mas geralmente é hereditário, quando é crônica. E aí, irmão, a principal coisa que você tem que fazer é cuidar da sua cabeça, como você nutre o teu cérebro. Estamos falando certo? Então assim, você índio bombado, olha teu nick aí. Você vai nutrir os teus músculos, né? Você vai colocar nutriente suficiente para o músculo crescer, para ele se recuperar da inflamação, que é o treino. Você vai lá no treino, você vai inflamar o músculo, você vai comer para se recuperar, vai ficar grande. Beleza? Só que, irmão, o seu cérebro também precisa de nutriente. E se você já falou que o teu problema é com álcool, com álcool seu cérebro nunca vai funcionar bem, mano. Não importa. A mídia pode falar o que quiser. Para quem tá me ouvindo agora, cara, tirem da cabeça que um pouco de álcool todo dia é bom. Álcool nunca é bom. Não é bom e ponto. Você pode até se sentir bem na hora, mas álcool não é bom. Eu prefiro não beber, prefiro que os meus pacientes não bebam, tá? O teu cérebro sempre vai funcionar melhor. O teu corpo sempre vai funcionar melhor sem álcool. Sempre, cara, sempre. Não tem essa, vou beber um pouquinho. Porque esse pouquinho, para quem já tem uma tendência, pode virar muito, cara. Ainda mais para quem tem depressão. Aí o que você vai fazer? Você vai descontar a frustração no álcool, cara. Aí é um problema, aí vira vício, né? Então assim, irmão, tratar a cabeça, né? Gerir bem a cabeça, alimentar bem a cabeça, alimentar bem o cérebro, deixar a barreira hematoencefálica zerada, funcionando como barreira mesmo, e aí você começa a ter mais claridade mental, você começa a pensar melhor, você começa a gerar mais, tá? Vamos lá para as perguntas. Gente, estamos falando sobre inflamação, hoje estamos falando 5 suplementos anti-inflamatórios para ressaca do carnaval, para vocês se recuperarem mais rapidamente do carnaval. Tá? E agora, nesse exato momento, eu estou lendo um pouco das perguntas aqui para ver o que a galera está falando. Tá? Aqui em casa, deixa uma garrafa sempre na mesa, bebo uma quantidade boa. Ótimo. Aqui, ó, Danilo, eu sempre falo para a galera, eu gosto de uma parte do meu dia utilizar água alcalina. Não é sempre, tá? Mas uma parte do meu dia eu uso água alcalina. Eu tenho um filtro da Alcafio ali. Muito bom, muito barato. Sensacional, não uso água da torneira, não uso água em garrafa de plástico, tá? Então, microplástico, esse tipo de coisa me pesa um pouco, eu não sou muito a favor. Então, com água eu sou bem chato, velho. Você pensa assim, ó, você come 1,5 kg de comida no dia, né? Você come alguns gramas disso, alguns gramas daquilo, mas água tu toma 3, 4, 5 litros por dia. A água é a principal via, né? Então, você cagar na água, cara, né? Usar uma água de baixa qualidade eu não sou muito a favor. Tá? Então, além de se hidratar bem, eu sempre sou a favor que se hidratem com uma água de qualidade. Não precisa ficar tomando água hidrogenada, etc. Isso aí é para caso oncológico, é para outro caso. Mas um bom filtro é sempre necessário. Tá? A água da torneira cheia de flúor, não, jamais. Não tome água da torneira. Silimarina é sensacional, Hugo. Muito bom, tá? Muito bom. Sem academia, Thaís, emagrece? Emagrece, só não tão rápido, né, Thaís? Thaís, o que acontece? Quando você tem mais músculo,
Não tô falando de ser bombada, não é isso. Mas quando você tem mais músculo, tipo, ó, dá pra ver que eu tenho um pouco de músculo ainda, né? Tô aposentado, mas ainda tenho alguma coisa. O que acontece? Essa musculatura, ela precisa de energia para se manter. Então, ela usa muito mais, ela usa 3 a 4 vezes mais energia do que a gordura para se manter. E isso a gente chama de metabolismo basal. Quanto mais músculo você tiver, mais rápido você vai utilizar a gordura como fonte de energia. Tá, Thaís? Então, sim, com academia você emagrece muito mais rápido. Sem academia você emagrece? Emagrece. Mas com academia, muito mais rápido. Até a Bia pode te falar, a Bia Brigitte, que está aí nos comentários, ela pode te explicar um pouco melhor isso daí, tá? Que nutrientes alimentam o cérebro? Cara, os mesmos nutrientes que alimentam o corpo, tá? Os mesmos nutrientes que alimentam o corpo. É que o cérebro, a gente está falando de barreira hematoencefálica, a gente está falando de baía de mielina, né? A gente está falando de outras questões bem nerd aqui, que eu nem vou entrar em questão hoje, senão vai todo mundo sair da live. Então entre na live, que outra hora eu falo disso. Hoje é a inflamação, tá? Qualquer hora eu vou falar sobre... Fica de olho aí no meu perfil, fica de olho nas minhas lives, qualquer hora eu vou falar sobre isso, tá? A pessoa passa por um trauma grande, uma perda, depressão dele, causa alcoolismo, é isso aí. Vocês pegaram, tá? Eu quero pegar um corpo, Eduardo Lima. Irmão, consistência, velho, consistência. Repito para todo mundo que está passando aqui. Consistência, cara, tá? Não pega atalho. O Eduardo Lima que falou, eu quero pegar um corpo. Cara, é treino, é dieta, é descanso, é cardio. Não existe atalho, tá? Quer usar atalho? Usa com parcimônia, usa com cuidado, mas a base não pode ser negada. Não tem como você ganhar um corpo, pegar um corpo sem fazer o básico, sem se alimentar bem. E esse perfil é sobre isso, tá? Esse perfil é exatamente sobre se alimentar decentemente, é ensinar para vocês como parar de fazer cagada. Captaram? Vamos lá. Álcool é o veneno, faz muito mal, é isso aí. Fazendo dieta com salada e peixe, fiquei com a imunidade lá embaixo, cheguei a emagrecer. Vamos lá, glicose, ômega proteína, parari. E vamos lá. Microplásticos já estão no seu organismo. Então, Sam, eu até conheço uma menina, cara, uma guria aqui da minha cidade, São Francisco do Sul, Santa Catarina, que ela está fazendo um doutorado sobre os microplásticos na nossa alimentação. Tá? Microplástico é uma realidade. Pelo que eu vi, os últimos estudos ali, basicamente 100% das pessoas já têm microplástico no organismo e boa parte dos que já nascem com microplástico no organismo. Só que você não precisa piorar a situação, né, irmão? Tá? Você não precisa piorar ingerindo mais microplástico, né? Então, sim, é uma realidade hoje. Quase todas as pessoas já têm microplástico rodando no organismo. Cara, acho que um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu acredito até que o corpo, com o tempo, vai gerar adaptações genéticas para isso, porque não tem como, cara. Já é uma verdade o microplástico no organismo. Tá? Se eu não me engano, é 99,8%, 99,9%. Acho que os caras só não quiseram dizer que é 100% das pessoas. Diz o nome de uma água alcalina de qualidade. Então, na verdade, a água alcalina, não confunde com água hidrogenada. A água alcalina eu gosto que tem o filtro, tá? Como é que é? Jaque, aqui ó, Roquilda Jaques. Eu gosto de ter o filtro alcalino ali, tá? Eu tenho um Alcafil, por exemplo. Tá? Eu gosto que tenha o filtro em casa, porque ficar comprando água separada de alcalina não tem nem muita lógica. O que eu acho interessante? Compra o filtro alcalino, aqueles por gravidade, né? Você bota água em cima, ele vai pingando para baixo, pelas velas, e você bota a água da torneira nesse filtro. Aí tá tudo certo, tá? Alcafil, cara. Alcafil é um filtro muito barato e bom. Tem outros filtros muito bons, mais caros, 1.500, 2, 3 mil reais. Mas esse ali, as velas são boas e o filtro é bem barato, tá? É um filtro muito bom, bem barato. Alcafil, tá? Vamos ver. Por causa da tatuagem. Ah, Bia, a Gabi aí. E aí, Gabi? Firmeza? Claro que emagrece, porra. Isso aí, sem academia tu tá, né? Mas tu vai voltar pra academia. A Gabi aí é paciente também. Já emagreceu um monte. E aí, cara, firmeza? Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos voltar então, galera? É isso aí. Parou as perguntas. A live tá fraquinha hoje. Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, desculpa a câmera que eu tô fazendo card, tá? Gente, vamos voltar à live então. Vamos voltar, já terminou os comentários, respondi quase todas as dúvidas que rolaram aí. O que a gente está falando hoje? Hoje a gente está falando de 5 suplementos anti-inflamatórios para auxiliar vocês no carnaval, principalmente pós-carnaval. Então quem vai pular carnaval, quem vai enfiar o pé na jaca, quem vai fazer merda, quem não vai dormir, vai beber até o cu fazer bico,
essa live é para vocês. Hoje a gente já falou para proteger o fígado, a gente falou sobre proteção do fígado, sobre proteção estomacal. Então a gente conversou sobre NAC, que vocês já devem conhecer, um expectorante que tem na farmácia, e o figatilzinho, né? O bom e velho figatil, alcachofra com boldo. Tá? E o que eu quero conversar com vocês hoje é de algumas coisas que vocês podem fazer pós-carnaval aí, ou pós-bebedeira, não necessariamente pós-carnaval. E aí, Ana? Não necessariamente pós-carnaval, mas que podem começar no pós-carnaval, que são alguns cuidados profiláticos, a gente chama, né? Que é uma profilaxia para vocês se manterem bem, para vocês se manterem desinflamados, com o estômago desinflamado, com o fígado desinflamado. Ana, a gente está conversando hoje, ó, a Ana está todo dia aí. Estamos conversando hoje sobre os suplementos anti-inflamatórios, tá? Principalmente para o carnaval. Depois eu vou dar uma revisada aí sobre todos. Vou reexplicar um pouquinho sobre todos, mas a gente já falou de figatil, NAC, tá? E agora a gente vai falar de gengibre, tá? Então, gente, gengibre, um alimento / suplemento anti-inflamatório. Não precisa comprar o suplemento, se quiser, pode fazer chazinho de gengibre, tá? Então, para quem vai encher o caneco, para quem vai beber até o cu fazer bico, para quem vai se inflamar, para quem vai comer merda e vai ficar com o intestino e o estômago e o fígado zoado nesse carnaval, depois que passar a bebedeira ou enquanto você estiver na bebedeira, não custa, além de você hidratar bem, de você tomar o teu figatilzinho todo dia, tá? Você tomar chá de gengibre, simples. Cara, um gengibre pesa 20 gramas. Você vai em qualquer mercado hoje, você compra um gengibre. O que você vai fazer, Vinícius? Mas não é muito chato fazer essas coisas? Não, cara. Pelo amor de Deus, faz um chazinho de gengibre e vai tomando no carnaval. Vocês vão acordar muito melhor. Vocês vão acordar de muito menos ressaca. Vocês vão acordar muito menos inflamado e na quarta-feira vocês já estão rendendo. Porque senão, vocês vão passar agora de hoje até terça-feira se detonando, vão passar de hoje até terça-feira enchendo o rabo, vão passar de hoje até terça-feira fazendo merda e sem dormir, e vai chegar quarta-feira, vocês não vão render porra nenhuma. Vai chegar quarta-feira e vocês vão falar, tô morrendo, nunca mais eu bebo, a história de sempre. Então faz o seguinte, cuida do fígado, cuida do intestino e cuida do estômago. Como eu cuido do estômago? Figatil, que eu já falei, NAC, que compra na farmácia, sachêzinho de NAC, e chá de gengibre. Vocês já vão no mercado comprar o limão para fazer caipirinha, vocês não vão? Vocês vão no mercado para comprar a vodka de vocês? Vai no mercado, do lado do limão tem o gengibre. Pega um gengibre. Chega em casa, corta 5 rodelinhas do gengibre, bota para ferver 10 minutos na água. Tá feito. Tá feita a tua solução. Tá feito o teu chá que vai te ajudar, não vai resolver, mas vai te ajudar a acordar menos cagado depois do carnaval. Que vai te ajudar a acordar menos cagado depois da bebedeira, tá? O chá de gengibre, ele é extremamente anti-inflamatório. Ele reduz as vias inflamatórias do corpo, tá? Então, os sinais inflamatórios são reduzidos, então você inflama menos, o que é ótimo. E, principalmente, ele auxilia na criação da mucosa intestinal e gástrica. O que significa isso, Vinícius? O gengibre auxilia a reconstruir a mucosa do estômago, principalmente. Então, quando você bebe, muitas pessoas aqui têm refluxo, muitas pessoas aqui têm gastrite, e muitas pessoas aqui bebem pra caramba. E elas continuam com gastrite. Aí vocês vão lá e fazem o quê? Omeprazol. Vocês vão lá e tomam dexilante, pantoprazol, não é verdade? Ou vocês conhecem, ou a mãe de vocês, ou a irmã de vocês, ou a esposa de vocês, ou alguém aí toma omeprazol, toma pantoprazol. Não é necessário sempre, muito menos quando você bebe. O que você vai fazer? Você vai reconstruir a mucosa do estômago e a mucosa intestinal. Como que você faz isso? Um dos principais suplementos que você vai utilizar para isso é o NAC. Lembra que eu falei do NAC, do sachêzinho de NAC, compra na farmácia? NAC uma vez por dia. E o bom e velho chá de gengibre. Então você vai comprar um gengibre, vai cortar 5 rodelinhas de gengibre, bota ele para ferver, 10 minutinhos de chá de gengibre fervido e toma o chá de gengibre durante o dia. Chegou de noite, chegou de manhã, corta mais 5 rodelinhas e bota 10 minutos para ferver. Todo mundo tem tempo para ferver um chá de 10 minutos. Pelo amor de Deus. Toma esse chá e vê como é que você está segunda-feira. Vê como é que você está na terça-feira. Depois você volta aqui e me fala. Não confia? Não acredita no que o Vinícius está falando? Parece que é charlatanismo? Vai no Google e pesquisa. Vai no chat GPT e pesquisa
e ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Vamos ver a pergunta. Ó, pantoprazol. Bia, teu marido está tomando pantoprazol, mas ele está comendo errado, né, Bia? Tá? Aí, ó, caso aí, eu vou fixar o comentário da Bia. Cadê? Aqui. Ó o caso aí, ó, marido da Bia tomando pantoprazol. O que a gente está falando agora, gente? A gente está falando sobre inflamação gástrica, tá? Inflamação no estômago. E o marido dela utiliza pantoprazol. Eu estou explicando aqui algumas formas de não ter mais que tomar pantoprazol, tá? Se você pode tomar, você perguntou, né, Bia, se você pode tomar o chá? Pode, Bia. Não tem, eu achei que tinha colocado o chá de gengibre para ti, tá? Mas pode sim, você pode tomar, tá? 4, 5 rodelinhas para uns 500 ml de água, deixa ferver, tá? Se quiser adoçar, bota uma gotinha de adoçante e só não bota açúcar. E um meio limão espremido, tá? Já é sensacional. E vocês não podem esquecer, gente, agora nessas viroses de verão, essas viroses de carnaval, volta todo mundo ferrado, né? Eu tô cheio de paciente com dor de barriga, com diarreia, né? No trono o dia todo. E vocês vão vir pra praia antes do carnaval. A galera tá vindo aqui pra praia, a praia aqui tá cheia. Bia também mora na praia, tá ligado como é que é, né, Bia? Gente, vocês vão pegar vírus, vocês vão pegar virose, vocês vão pegar rotavírus. Então, assim, gengibre com limão, o chá de gengibre que eu acabei de falar, que é anti-inflamatório, que reconstitui a mucosa do estômago e do intestino. Chá... Travou aqui. Chá de gengibre é antimicrobiano. Então, o que vai acontecer? Ele vai contrapor, ele vai te proteger de vírus e bactérias. Quer dizer que ele é sensacional, que ele é sozinho, vai te proteger, você não vai ficar doente? Não, mas ele vai ajudar, tá? Então, muito simples, gente, pelo amor de Deus, tá? Cara, vai beber, vai comer um monte de merda no carnaval, vai passar em claro no carnaval, chá de gengibre, não custa, é rápido de fazer, super rápido de fazer, tá? Posso usar o whey como maior fonte da minha proteína? Caio, irmão, não, eu prefiro que não, velho. Assim, ó, se você puder comer comida sólida, sempre melhor. Eu não gosto que vocês tomem muito whey, não gosto que meus pacientes tomem muito whey, e eu poderia até te vender, tá? Que eu tenho a minha marca de suplemento, eu tenho o meu whey, que é um whey vegano, e eu poderia dizer pra você, não, é ótimo, vai lá e compra. Cara, meus pacientes usam whey, mas sabe quando que eles usam whey, cara? Quando é que vocês usam whey aí? Vai, quem que usa whey? Escreve aí pra mim. Bota aí, quem que toma whey todo dia e por que toma whey? Bota no chat aí, deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Tá? Caio, eu já vou voltar na questão aí, tá? Fica aí que eu já vou te responder. Deixa eu ver o que o povo vai responder sobre o whey antes. Ó, quem tá na live, toma whey, por que toma whey? Caio, fica de olho, tá? Fica de olho aí que eu já vou responder. Quem é hipertenso pode tomar também? Ana Cláudia, chá de gengibre para hipertenso não é uma boa. Não é interessante, tá? Se você tem qualquer patologia, você tem qualquer doença, sempre converse com o seu médico, gente, pelo amor de Deus. Se você tem uma patologia, se você tem uma doença, é igual quando você vai para academia e você é cardíaco. Você vai lá fazer um teste antes, você vai fazer um teste de esteira, um eletrocardiograma, tá? Para daí você ir. Então você vai receber um aval do teu cardiologista, tá? Hipertenso, preferência, não toma chá de gengibre, tá? Paciente meu hipertenso, eu não dou chá de gengibre. Tá bom? Vou levar para a vida, parari. Sou diabético, fiz exames hoje, triglicerídeos deu... Olha ali o Vitor, triglicerídeos 730. Preciso baixar urgente, o que recomenda? Eu recomendo ser uma consultoria, velho. Não precisa ser a minha consultoria, Vitor, mas alguma consultoria nutricional aí, tá? E nenhuma consulta avulsa. Se você for contratar alguém, não faz consulta avulsa. Você precisa de acompanhamento, velho. Tá? Eu não posso recomendar aqui, tipo, doses de medicamento, nada disso. Sou farmacêutico, tá? Mas eu não posso. Aqui eu não posso recomendar medicamento, de jeito nenhum. Então, assim, Vitor, você precisa... Para ontem você precisa baixar esses triglicerídeos. 730 dislipidemia grave, tá, mano? Tá? Vai atrás, mano. Vai atrás, contrata alguém, contrata um bom nutri e resolve isso aí. Tá 26 anos, tá muito novo, mano. Pelo amor de Deus. Quando precisa de uma refeição rápida, ó, a Eli falou que usa whey quando precisa de refeição rápida. Ana Vitória, toma pós-treino. Mix Right é melhor que whey? Não sei. Minha mãe tem, por isso a pergunta. Ana, não dê chá de gengibre pra ela. Fala cardiologista antes, tá? Vamos lá. Whey, no meu caso, eu acho que é um pré-treino doce ou refeição rápida. É isso aí. Vamos lá. No teu caso, sim, Bruna. A Bruna é paciente minha. A Eli, que comentou ali, também é paciente minha. As outras pessoas comentaram não. Então é o seguinte.
Cada caso é um caso, tá? Mas o whey a gente utiliza como estratégia, ponto. A gente utiliza pós-treino, eu acho que teve uma moça que falou ali, deixa eu ver, a Ana Cláudia, eu acho. É outra Ana, meu Deus, quanta Ana. Jesus, não. Ana, isso, Ana Cláudia. Hein? Ana Cláudia falou que utiliza o whey aí pós-treino. Cara, se eu falar para vocês que o melhor momento do dia para você utilizar o whey é o pós-treino, tá? É o pós-treino. Eu vou explicar sobre o whey qualquer dia, hein? Tá? Mas o whey pós-treino, na dose certa, Ana, mas precisa ser na dose certa. Ele gera um negócio que chama-se biogênese ribossomal. Em tese, lá no fim das contas, depois de tudo que acontece de nerd aqui, o whey, na dose certa, pós-treino, aumenta a síntese de proteína. Ponto. Tá? Ponto. É isso que acontece, mas tem que ser na dose certa, no momento certo. Então, Ana, você está usando no melhor momento do dia. Mas, gente, precisa usar? Não. O whey, como a Bruna falou, como a Eli falou ali, o whey principalmente a gente utiliza quando? Momentos pontuais para ajudar na dieta. Então você não conseguiu bater a proteína do dia, tá? Você tá comendo ali, você não aguenta, cara. O teu Nutri deu ali 1 quilo de frango para você comer por dia. Você não aguentou, você comeu 700 gramas de frango, você precisa comer 300 ainda. É nesse momento que você usa o whey, tá? Quer usar o whey mais vezes no dia? Ok, fala com o Nutri, vê qual whey você pode usar. Não é todo mundo que pode usar todo tipo de whey. O whey de proteína de leite a gente tenta não utilizar o mínimo possível por conta da caseína, por conta da lactose, tá? Mas fala com o teu Nutri, fala com quem cuida de você e escolhe o whey certo. Aí sim você pode utilizar mais vezes no dia, mas tentem usar o mínimo possível. Tentem usar comida sólida, carne, ovo, peixe, frango, tá? Proteína vegetal, pode utilizar aí grão de bico, feijão, ervilha, tofu, tá? A gente tem bastante proteína vegetal também. A única coisa que eu não gosto que usem, e só os meus pacientes veganos e vegetarianos que utilizam mesmo, é proteína de soja. Não sou a favor, muito menos para homem. Proteína de soja para homem, eu acho assim, proibitivo. Vinícius, sou vegano, sou vegetariano, não gosto muito de carne, posso tomar proteína de soja? Cara, eu prefiro que daí use whey. Nesse caso, o whey se adapta super bem, tá? Então, o whey é nesse tipo de caso. Pode utilizar fora de contexto, claro, desde que seja o whey certo, tá bom? Vamos lá. Meu pós-treino são ovos. É que a Eli, você é atleta, né, Eli? A Elisângela, para quem tá lendo aí nos comentários, Elisângela é atleta de corrida longa. Ela precisa comer muita gordura, muita gordura. Minha mãe é magrinha, ela de certeza não bate a proteína. Ela pode tomar para ajudar a engordar? Bia, provavelmente sim. Tem que ver o caso específico da tua mãe. Eu lembro de alguma coisa dos exames da tua mãe. Provavelmente pode usar. No caso dela, a gente utiliza muito whey e creatina na terceira idade. Gente, eu sou nutricionista, sou terapeuta integrativo e posso ter essa cara de mal assim, mas eu atendo 40%, 50% do meu público à terceira idade. Eu atendo muita terceira idade. Eu tenho cerca de 100 pacientes da terceira idade. E eles entram numa coisa que a gente chama de sarcopenia. O que é o idoso em sarcopenia? É o idoso que começa a perder massa muscular. Por quê? Porque cai os hormônios, né? A testosterona cai, o estrogênio cai, a mulher tem menopausa, não faz reposição, porque os médicos têm medo de fazer reposição. Então, com a queda hormonal, e principalmente o idoso que não se movimenta, que não faz academia, que bebe muito, né? Ele entra no que a gente chama de estado de sarcopenia, que é perder massa. Então, em pacientes idosos, a gente usa muita creatina, mais do que em vocês que são novos. Paciente novo meu usa 5, 6 gramas, dependendo do peso. Paciente idoso meu usa 10, 15 gramas de creatina. E usa whey. Usa whey sim. Aí vale muito a pena, porque eles são muito resistentes a comer algumas coisas. E a gente introduz um whey para fazer um bolinho com whey, para fazer um whey de manhã, um whey antes de dormir. E ajuda demais na preservação de massa magra. Você que tem uma mãe, um pai mais velho que não faz exercício, que não come, que você acha que ele come pouca carne, que ele come pouco ovo, que ele come pouca proteína, o whey para ele, 99% dos casos vai ser satisfatório. Vai ser creatina também. Conversa com o médico, conversa com o Nutri antes de dar qualquer coisa, né? Não dá na louca, mas em quase todos os casos o whey na terceira idade ajuda demais. Tá? Ó, exatamente isso, tá vendo? É exatamente isso. Não consigo ler o nick aqui. Tenho 99 quilos, vou responder algumas perguntas aqui, tá, gente?
Tenho 99 quilos, 1,80 m, quero chegar a 70, 75 quilos. Fica com muita flacidez? Irmão, vou fixar esse comentário. Bia, responde esse comentário fixado aí, por favor. Mas eu já vou te dar a moral aqui, mano. Fica com flacidez se não treinar. Ponto. Não sei se tu é homem, se tu é mulher, tá? Se for homem é mais difícil ficar flácido. A gente tem muita testosterona, então a gente consegue ganhar musculatura muito mais rápido que a mulher. E como é que você não fica flácido? Colocando músculo no lugar da gordura, né? Então assim, você tem aqui, isso aqui, você tem um braço aqui. Por fora você tem pele, aí você tem gordura, você tem água, você tem carne e você tem osso. Beleza? A gordura tá lá fora. Se você reduzir essa gordura, qual que é a próxima coisa? Água e músculo. Então, tirando a gordura, a próxima camada é água. E a próxima camada é gordura. Você vai ficar flácido. A próxima camada é músculo. E você vai ficar flácido. Como é que você reduz a flacidez? Aumentando a espessura muscular. Tá? Então, se você for homem, se você treinar pesado, você não vai ficar flácido. Agora, se for só emagrecimento, igual esse pessoal que emagrece super rápido com monjaro, tu já viu? Vocês já viram? Pessoa que emagrece muito rápido com monjaro e não treina, ela fica derretendo. Não parece que a cara dela tá derretendo assim? Que o braço dela, que a barriga dela, tá tudo derretendo. É a flacidez por tirar gordura muito rápido e não colocar músculo no lugar. Tá? Então, não fica flácido se treinar. Bem, vamos ver as perguntas. Cheguei, boa noite, Mago. E aí, Tati? A Tati foi minha paciente um tempo e até hoje, pelo que eu sei, ela segue os ensinamentos aí, né, Tati? Estamos falando hoje sobre chás anti-inflamatórios e eu ia falar agora sobre o chá verde, mas eu acho que não vai dar tempo. Tá acabando a bateria do celular já. Tá? Eu ia falar sobre chá verde, mas assim, ó, para quem tá nessa do carnaval, eu vou falar rapidamente sobre chá verde. Pera aí, deixa eu ler os comentários aqui. Ler pergunta, não tem mais pergunta. Galera, para quem tá entrando agora, eu vou terminar a live daqui a pouco e eu vou terminar falando agora sobre chá verde, que eu prometi ontem que eu ia falar sobre chá verde, tá? A gente está falando hoje sobre alguns suplementos e fitoterápicos anti-inflamatórios e principalmente que vão ajudar vocês a passar o perrengue do carnaval. Você que vai pular carnaval, você que está me assistindo no carro, com o celular na mão, indo para o carnaval, você está parado no trânsito de Santa Catarina aqui, indo para o carnaval de Balneário, você já sabe que quarta-feira você vai ficar mal. Você já sabe que quarta-feira você vai estar de ressaca. Você sabe que você vai comer um monte de merda, vai beber um monte de merda, e você vai beber até o cu fazer bico e não vai dormir, e quarta-feira você vai estar de ressaca. Só vai melhorar na semana que vem, no final da semana que vem, beleza? Então hoje eu estou fazendo essa live, quase para fechar a semana da inflamação, eu estou fazendo essa live sobre alguns suplementos e principalmente fitoterápicos anti-inflamatórios que vão prevenir o fígado de vocês e vão prevenir o estômago de vocês de ser destruído no carnaval e principalmente melhorar a ressaca de vocês, a recuperação de vocês pós-carnaval. Então a gente falou do Figatil, para quem não conhece Figatil, a gente conversou lá no começo, a gente falou sobre gengibre, a gente falou sobre N-acetilcisteína e agora, rapidamente eu vou falar sobre o bom, velho e eterno chá verde. Quase todos os meus pacientes tomam chá verde, só não toma chá verde quem tem anemia, né? Então quem tem anemia não pode tomar chá verde. Então se você tem anemia, não entra nessa, não tome chá verde sem falar com o teu Nutri, tá? Fale com o nutricionista, ou faça uma consultoria, ou me contrate para falar sobre esse tipo de coisa, para decidir se você pode tomar ou não. Se você tem anemia, não tome chá verde. O chá verde não deixa, ele quela, né? Ele expele, digamos assim, o cobre e o ferro, tá? Então, consequentemente, se você tem anemia, vai piorar a tua anemia. Se você não tem nenhum problema de saúde, se você tem uma pele mais zoada, se você está de ressaca do carnaval, se você está se sentindo inflamada, o chá verde é sensacional. Chá verde é um dos alimentos com maior quantidade de antioxidante que existe, tá? Você pode ver que os meus pacientes sempre comentam aqui na live sobre chá verde. Olha a Tati ali, ó, chá verde para a vida, né? Então é uma coisa que eu ensino aí nas minhas consultorias, para quase todos os casos, é o uso do chá verde. O chá verde ele tem um antioxidante muito forte, chama-se epigalo-catequina galato, EGCG, epigalo-catequina galato. É um antioxidante extremamente potente e ele reduz as vias inflamatórias. Então, quando a gente inflama, quando você está com o estômago inflamado, você está com o intestino inflamado, você bebeu um monte no carnaval, você está passando mal, você está zoado, você precisa desinflamar.
E uma das coisas que você faz para desinflamar é tomar anti-inflamatórios e antioxidantes. O chá verde ele tem um poder anti-inflamatório e antioxidante tremendo. Ele consegue fazer aquela glutationa que a gente conversou lá atrás, que é o antioxidante mais poderoso do corpo. Ele consegue fazer com que a glutationa seja utilizada. Então, se você está inflamado, se você passou o carnaval mal, ou se você está com problemas digestivos e por aí vai, ele além de alterar e proteger a mucosa gástrica, ele é extremamente potente como antioxidante. Então, ele reduz o que a gente chama de ROS, tá? Que são exatamente os compostos os compostos oxidativos, tá? Então, o chá verde, como um antioxidante, ele reduz compostos oxidativos no nosso corpo. Consequentemente, ele reduz a oxidação e reduz a inflamação. Por isso que também em anemia a gente não pode usar, tá? Porque ele reduz demais o ferro, que é oxidativo, e reduz demais o cobre, que é oxidativo. Então, se você tem anemia, não tome chá verde. Se você não tem anemia, você está mal, está inflamada, está com a pele inflamada, principalmente após o carnaval, tome chá verde. Quanto de chá verde? Para quem está começando, a gente costuma utilizar uma colherinha de chá para uns 300 ml de água, tá? Ferve a água, deixa a temperatura da água baixar. Peça, Ferve a água, deixa a temperatura da água baixar, bota uma colherinha de chá verde ali e deixa descansar 5 a 10 minutos. Fechou? Coa e tome, não ferve o chá verde. Tá? Ele vai liberar os compostos fenólicos dele, vai liberar a catequina, as catequinas dele, e vai liberar o enorme antioxidante chamado epigalocatequina galato, que vai ajudar vocês na desinflamação e desintoxicação. Tá? Ele vai reduzir os corpos, os ROS, né? Ele vai diminuir os oxidantes no seu corpo, tá bom? Então, como é que você pode utilizar isso? Vinícius, eu estou viajando, eu estou aqui na praia, e eu vou beber um monte, e eu não tenho onde comprar chá verde. Daí eu não tenho como comprar granel de chá verde, porque eu estou aqui numa casa alugada na praia. O que eu faço? Não sou a favor, tá? Mas o saquinho de chá já resolve vocês. Se vocês forem em qualquer mercado um pouquinho maior hoje, tem aquelas lojas de produto natural, né? Fitland, esse tipo de coisa. Ali tem chá verde granel. Esse é o correto, tá? Agora há pouco na live, faz umas meia hora, a gente conversou sobre microplásticos, tá? E o problema do saquinho de chá, para quem não sabe, esses saquinhos de chá mate, esse tipo de coisa que vocês compram, ele para manter o sabor e para manter o aroma dos chás, ele é borrifado com plástico em volta. Então, quando você bota esse saquinho de chá numa xícara de água quente, num copo de água quente, ele acaba liberando microplástico. Então, por isso que eu não gosto que utilize chá verde de saquinho, tá? A grande questão é, Vinícius, é melhor tomar o chá verde de saquinho ou não tomar chá verde nenhum? Cara, você está viajando, você não tem como comprar o chá a granel, não tem como ir na Fitland, ali nessas lojas, e comprar a erva do chá verde? Compra de saquinho, vai te ajudar. Toma durante todos os dias, aí toma uns 2, 3 saquinhos de chá verde, enquanto você estiver viajando. E quando você chegar em casa, você compra a granel e usa um pouquinho, usa uma colherinha de chá por dia, da forma que eu falei, tá? Ele diminui muito os compostos oxidantes, muito. Quanto menos composto oxidante, menos você vai oxidar, menos você vai inflamar e menos você vai ativar as vias inflamatórias. Então você vai ficar menos inflamado durante o dia, tá bom? A minha menina tem a pele bem inflamada, Ana Cláudia. Ana, depende da idade, tá? Você tem que cuidar com uma coisa. O chá verde, ele é sensacional. Asiático vive de chá verde, toma muito chá verde. A pele deles é fenomenal. Você pode ver que a pele de quem toma muito antioxidante é muito bonita, né? Exatamente por conta dessa redução de compostos oxidativos, tá? A diminuição desses ROS, os compostos oxidativos. Então, assim, a pele de quem toma muito antioxidante é muito mais bonita. Você vê que a pele do asiático é maravilhosa. Pele de japonês, pele de coreano, pele de chinês, não é só por conta dos produtos, é porque eles cuidam. E se você chega lá e você pergunta para qualquer asiático o que ele toma, todos os dias eles tomam chá verde. Banchá, matcha e por aí vai, tá? O que acontece? Nas crianças também é utilizado, normalmente. Só que muita criança tem anemia, Ana, tá? Muita criança se alimenta mal, ingere pouca carne vermelha, ingere pouco ferro no geral. E o chá verde, ele é quelante, tá? Além dele diminuir os compostos oxidantes, ele diminui também a presença de alguns metais. Ele diminui a presença de ferro e cobre. E o ferro e o cobre são essenciais para a produção de hemácia, de eritrócitos, que seria a produção de sangue.
Então, se a sua filha tem um acompanhamento médico, se ela tem um pediatra, se ela faz exame regularmente, ela não tem anemia, conversa com o pediatra e vê quanto que ela pode tomar. Normalmente pode tomar, mas se ela tem alguma anemia, se ela tem alguma carência alimentar, não pode, tá? Então vocês escutam esse tipo de coisa, não é uma recomendação, é uma informação. Vocês têm que olhar o caso de cada pessoa, tá bom? Quem tem anemia, criança com anemia, sempre perguntar para o médico ou para o nutriente se pode tomar. Beleza? Meu Deus, eu vou ter que tomar uma água. Vamos ver? Meu Deus, quanta coisa aconteceu aqui. Bianca baniu um monte de gente. Vamos lá. 13 anos, tem 56 quilos. Então, Ana, conversa com o Nutri, tá? Ou contrata um Nutri, ou conversa com o médico, pediatra, né? Mas 13 anos já é uma boa idade, né? Já tá mais tranquila. Assim, ó, eu atendo crianças autistas, tá? Eu atendo na AMA, na Associação de Pais e Amigos dos Autistas. E lá eu atendo criança. Só que, na verdade, não é a criança que eu atendo o pai da criança ou a mãe da criança, né? Porque é elas que direcionam a alimentação dos filhos. E a idade mais fácil para você suplementar, para você decidir esse tipo de coisa, Ana, para quem tem filho aí, tá? Ó, voltando até, vou até aproveitar, deixa aqui, ó. Se você tem filho, se você tem filha e você tem interesse em alimentar o seu filho melhor, presta atenção no que eu vou falar agora, no próximo minuto, tá? Presta atenção no que eu vou falar para Ana agora, ó. Deixa eu achar o comentário da Ana aqui. Ana. Minha filha tem a pele inflamada, ó. Tá, Ana? A filha da Ana tem 13 anos e 56 quilos. Você que tem filho, você que tem filha, tá? Eu vou falar sobre uma criança agora e vou dar alguns cuidados, algumas informações de cuidados com os filhos de vocês. Como eu falei, eu atendo na AMA, Associação de Pais e Amigos Autistas, e eu atendo as crianças lá. Lá é só para eu atender crianças, só crianças. Só que eu atendo os pais das crianças. E o momento mais fácil para você suplementar, para você começar a definir alguns chás, é a partir dos 14 anos. Tua filha está quase, Ana, tá? Então, assim, com 13 anos, você já está quase numa fase em que você pode dar mais chás, você pode dar alguns suplementos que compra na farmácia, né? Já pode, às vezes, conversa com o farmacêutico, né? Com o pediatra. Às vezes já pode utilizar vitamina D, complexo B, esse tipo de coisa, se precisar, né? Se precisar. E o chá, a mesma coisa. Vocês não podem achar que só porque é chá, pode fazer qualquer coisa. Ah, é natural, eu posso dar. E não é assim que funciona, tá? Chá de erva de São João é super perigoso. Chá verde em excesso é perigoso. Pode, né, em excesso ele pode gerar inflamação hepática no fígado, tá? Então, assim, tem criança, depende da idade. Até 2 anos é uma coisa. Dos 2 aos 6 anos é outra, tá? Dos 6 aos 10 anos é outra, 10 a 14 anos é outra e 14 anos em diante é outra até os 18. Beleza? Então, assim, cuidado, tá? Na hora de vocês virem assim, vocês só lerem que o suplemento faz bem, que não sei o quê. Cuidado muito com a idade da criança. Muito com a idade da criança, tá? Sempre converse com o Nutri ou com o pediatra antes. Sempre. Beleza? Deixa eu ler o que mais tem aqui. Ensina como conquistar uma lei. Olha que doideira, cara. Vamos ver. Live top demais, Tati. Obrigado, Tati. Você tem filho? Não tenho. Tenho cachorro e gato. Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Acho que não. Gente, olha só. Estamos aí a semana... Meu Deus, eu tô no card aqui. Bunda tá quadrada já. Pelo amor de Deus. Estamos aí a semana toda falando sobre alimentação anti-inflamatória, sobre alimentação inflamatória. Estou ensinando vocês algumas deixas, alguns tips, né? Algumas dicas para vocês cuidarem com inflamação, para vocês desinflamarem. Né? Aquela mulherada que tem endometriose, que toma um copo d'água e diz: Vinícius, eu estou inchada, tomei um copo d'água, como é que eu estou inchada? Né? Esse tipo de coisa, a gente está a semana toda conversando sobre inflamação. E toda semana eu venho aqui, eu faço uma live com vocês e eu converso sobre algum tema polêmico ou algum tema que possa ajudar vocês. Né? Então hoje, o que eu escolhi? Como é sexta-feira, início de carnaval, e vocês vão até terça-feira fazendo merda, vocês vão até terça-feira bebendo um monte, vão ficar sem dormir. Eu entrei hoje aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas que vocês podem fazer nesse carnaval para evitar a ressaca e evitar ficarem mal a semana toda. Então a gente está falando hoje, gente, sobre alguns suplementos anti-inflamatórios que vão ajudar os senhores e as senhoras a sair do carnaval não tão lesados assim, não tão abatidos quanto vocês estão acostumados. Enquanto o seu colega de trabalho, o seu vizinho, seu namorado, sua namorada vai acordar detonado na quarta-feira, você vai acordar bem.
Tá entendendo? Então você vai ganhar dia no teu rendimento. Você vai ganhar mais dinheiro e vai trabalhar mais. O que a gente conversou hoje, gente? NAC, N-acetilcisteína, para proteger o fígado no carnaval. NAC, presta atenção quem está entrando agora que eu vou falar todos que a gente conversou hoje, tá? Proteger o fígado e a inflamação e o estômago no carnaval. NAC, N-acetilcisteína, conversamos sobre ele. Figatil, eu até tenho aqui porque eu uso direto, ó. Figatil, boldo e alcachofra, para proteger o estômago e o fígado no carnaval. Chá de gengibre, para proteger o estômago no carnaval, e antimicrobiano, para vocês diminuírem a chance de pegarem uma virose no carnaval. Vocês vão na água, vocês vão beijar, vocês vão fazer uma loucuragem aí. Então, diminuir a chance de pegar uma virose. Chá de gengibre e um anti-inflamatório e antioxidante perfeito, fácil, que vocês podem ir agora no mercado ali comprar. É só ir no mercado agora, compra de saquinho mesmo, depois vocês compram um granel em casa. Vai no mercado agora, compra saquinho de chá verde só para usar agora no carnaval. Tá? Não tem problema só no carnaval usar o saquinho de chá. Só não usem sempre o saquinho de chá porque ele tem microplástico, né? Quando a gente bota na água, libera microplástico. Mas agora, pro carnaval, vocês já estão indo lá comprar vodka. Vocês estão indo comprar um monte de merda para fazer caipirinha. Estão indo comprar cachaça. Porra, já compra um chá verde, mano. Pelo amor de Deus. Chá verde, a caixinha é o quê? 5 pila? A caixinha de chá verde? E vão tomando até terminar o carnaval. Depois, na terça, na quarta, quando passar a ressaca de vocês voltam aqui e me agradecem. Tá? Volta aqui e me agradece pela dica. Beleza? Eu tenho endometriose, Mimi. Endometriose é inflamação sistêmica de baixo grau, tá? É o endométrio inflamado, é uma doença, ela não tem cura, mas tem tratamento. Não é só cirúrgica. Eu tenho muitas pacientes com endometriose, inclusive se vocês entram nas minhas redes sociais, vocês veem os print screens dos meus pacientes que eu tiro todo dia. Todo dia eu vejo o que o paciente fala, o que ele agradece, o que a gente curou de doença na consultoria. Eu tiro um print e boto lá. E hoje, Mimi, eu tenho print screen lá de uma moça com 1 semana de dieta, falando como melhorou o estômago, o intestino e a cólica dela, a cólica uterina dela, e ela tem endometriose. Hoje mesmo tem um print screen no meu stories falando sobre isso, tá? Depois entra lá e vê. Quem tem endometriose tem mais dificuldade de ganhar massa? Não tem. O problema, Mimi, é a recuperação, tá? Então, assim, água de coco, sal para hidratação, é bom? Sim, 300 ml de água de coco por dia, tranquilamente, eu peço muito isso, tá? Só cuida que ela é um pouco diurética, a água de coco, por causa do potássio, tá, Tati? Então, ela tem um pouco de potássio, a gente costuma utilizar como diurético natural pepino ou a água de coco, tá? Então, ela é hidratante, mas ela também é diurética por conta do potássio, tá? Cuidado só com isso. Tá bom? Sal, sim, pode colocar o sal junto que ajuda a não desidratar tanto, tá bom? Aí você tem o sódio e tem o potássio, beleza? Endometriose tem mais dificuldade de ganhar massa muscular? Não, Mimi, o problema da endometriose é o quê? Ela não é uma inflamação aguda, né, Mimi? Ela é uma inflamação crônica de baixo grau. Então você vive com endométrio inflamado. Piora na TPM, piora nos dias do ciclo menstrual, do fluxo, onde sai muito coágulo. Então você tem sempre uma inflamaçãozinha ali, né? O que acontece? Como você tem uma inflamação crônica, o seu corpo, ele ativa vias inflamatórias, correto? E quando ele ativa essas vias inflamatórias, ele fica tentando cuidar da inflamação sistêmica do teu corpo. No caso, você tem endométrio inflamado, você sempre vai ter uma via inflamatória ligada. E isso sim dificulta o ganho de massa muscular. Por quê? Digamos assim, ó, você vai treinar bíceps lá, beleza? Você vai pegar o bíceps aqui, ó. Você vai machucar exatamente esse músculo aqui. E esse músculo vai fazer o quê? Vai inflamar. Quando esse músculo inflamar, você precisa comer, descansar, comer proteína e botar glicogênio, né, glicose, para dentro, para você recuperar esse músculo. Se você tem uma endometriose, você tem uma inflamação crônica de baixo grau. É uma inflamação sistêmica, uma inflamação que acaba agredindo o corpo todo, principalmente o intestino. Quem tem endometriose geralmente tem diarreia, tem problema com alguns alimentos, tem inflamação intestinal, tem síndrome do intestino irritável, porque tudo inflama, endométrio inflama, o intestino também inflama. E isso vai fazer com que a recuperação muscular, né, a recuperação da inflamação do músculo que você treinou, fique mais demorada, tá? Então não é uma dificuldade de ganhar massa necessariamente, é uma dificuldade em direcionar a desinflamação para o músculo. Porque o teu corpo, os leucócitos, as células brancas estão cuidando da inflamação do endométrio. Captou? Não vejo a hora de me consultar. Top demais. Estamos chegando lá, Ana. Aqui é um pouco mais
mas assim, eu não falo muito técnico, né? Porque senão ninguém fica na live. Aqui eu falo assim, eu tento traduzir, enquanto eu estou falando, para uma linguagem que todo mundo consiga entender. Ali na consulta é uma coisa um pouquinho mais técnica, assim, tá? A gente vai... Tá chegando, né? A consulta tá chegando. Minha lista tá cheia até abril, cara. Tá? A agenda tá socada até abril. O que você acha de jejum 16 horas para uma mulher? Ah, meu Deus, saiu aqui. Ó, Ana Laura, o que você acha de jejum 16 horas para uma mulher saudável de 20 anos, ativa regularmente? Depende do caso, eu não posso fazer recomendação aqui, tá, Ana? O que eu posso dizer é, na prática clínica ou no empirismo, né? Se isso é bom ou se não é. Ana, o que eu vou te dizer? Eu faço jejum. Na quarta-feira, eu acho, eu fui treinar perna. Eu estava 18 horas de jejum e eu peso 110 quilos. Só para você ter uma ideia do que eu acho do jejum. Jejum gera autofagia. Vai ter um dia aqui que eu vou falar só sobre jejum. Na semana que vem, provável, tá? Que eu vou falar só sobre jejum. Jejum gera reciclagem celular. E isso é fenomenal. Fenomenal. Procure aí sobre autofagia. Provavelmente você já pesquisou, procurou. Ele reduz vias inflamatórias, NF-kappa-beta, tá? AMPK, então assim, ele reduz vias inflamatórias, tremendamente, principalmente NF-kappa-beta. Se você reduz vias inflamatórias, você trata, por exemplo, o caso da moça ali em cima, né, da Mimi, de endometriose. Você consegue reduzir inflamação sistêmica, você consegue reduzir inflamação de baixo grau. Eu considero, e é provado por A mais B, que jejum é sensacional. Só não é para todo caso. Mas se você é saudável, você se sente bem com jejum, faz aí 1, 2 vezes na semana. Teve meses que eu fiz 2, 3 meses de jejum, eu mesmo, tá? Eu gosto muito de jejum, muito jejum. Tem muitos pacientes meus que eu coloco em jejum exatamente para reduzir inflamação, tá? Para reduzir inflamação cerebral, principalmente. E pacientes com endometriose e inflamação desse tipo, geralmente entram em jejum, tá? Sensacional. Você está treinando? Tô fazendo cardio. Quem que perguntou aqui? Ailda César. Tô treinando, fazendo cardio. Todos os dias na live aqui eu faço cardio. Eu fico fazendo o meu cardio enquanto converso com vocês. Tá bom? A Ana já falou da endometriose aí também. Muito top, a minha explicação. Muito obrigada. De nada, me curte a live se você curtiu. Bem didático. Eu tento ser. A questão assim é que eu tento... enquanto eu converso com vocês, eu tento... deixar a linguagem o mais simples possível, porque tem gente que entende mais, tem gente que entende menos. Então, se eu ficar explicando via metabólica, via inflamatória aqui, vai todo mundo sair da live e eu tô fodido, né? Então, o que eu faço? Eu tento deixar a live o mais simples de entender para todo mundo. Vai ter gente que vai achar muito simples, vai ter gente que vai achar ótimo, né? Espero que a maioria ache ótimo, né? Que assim siga, tá bom? Quem é obesa pode fazer jejum? Depende, Ailda. Depende, cara. Depende da indicação do médico, depende da indicação, principalmente aí nem do médico, do nutricionista, tá? Tem obesos que eu atendo, obesos e obesas que fazem jejum tranquilamente, que se sentem bem. Mas tem gente que tem hipoglicemia, né? Se a pessoa está com uma diabetes descompensada, não é interessante ela fazer jejum. Primeiro ela tem que controlar a diabetes, tem que controlar o pico de glicose, o pico de insulina, né? Então, quando está controlado, é melhor fazer o jejum. Fazer o jejum quando a pessoa é obesa e tem diabetes, aí já é um perigo, né? Aí quem tem que dizer é o nutri, quem tem que dizer é o médico. Mas, assim, tem pacientes minhas obesas que adoram jejum, que vão muito bem com jejum, e nem é pelo emagrecimento, tá? Não é pelo emagrecimento. A gente está falando de jejum aqui para reduzir a inflamação e estimular a autofagia, reciclagem celular. Tá? É sensacional, cara, eu sou um adepto grande do jejum, eu gosto muito de jejum. Quarta-feira mesmo, minha esposa foi me treinar na academia e eu peso 110 quilos, tá? E eu fui treinar perna, quarta-feira, 32 graus, fui treinar 18 horas de jejum e treinei super bem. Então eu sou até suspeito a falar, tá? Eu gosto muito de jejum, prevenção de câncer, tratamento, né? Auxiliar a pacientes com câncer. Cara, é sensacional o jejum, tá bom? Vamos ver se tem mais um canal no YouTube, tem lives técnicas, é verdade, é isso aí. Para quem gosta de YouTube, eu tenho um podcast no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que é um pouco mais técnico, que é uma linguagem um pouco mais técnica do que essa que eu tô falando aqui, tá bom? Então assim, alguém me deu um presente, Ana Cláudia enviou um presente, obrigado, valeu, obrigado Ana. Mais gente também mandou presente, mas eu sou péssimo nisso aqui, eu não aprendi direito ainda, mas muito obrigado, valeu para quem deu presente. Então assim, a Tati falou um negócio legal aí, galera.
Se você está passando aqui agora, você gostou do que viu, você vai entrar nos meus canais, vai me seguir, vai ver o que eu estou postando lá, mas você gosta de ver vídeo, você gosta de um conteúdo um pouco mais técnico, eu tenho um canal no YouTube, é pequeno o canal, ele deve ter uns 200 seguidores, 200 assinantes, é bem pequeno, mas lá eu tenho alguns podcasts e algumas aulas mais técnicas, tá? Então, assuntos mais técnicos, para quem gosta de se aprofundar, saúde da tireoide, endométrio, esse tipo de coisa, uso até de ergogênicos, de suplementos, eu falo muito no YouTube. Só que é mais técnico, aqui eu converso mais, lá eu explico, lá eu dou aula, tá? Então, para quem gosta de conteúdo técnico, canal Treta Anabólica, Tati lembrou bem, tá? Tati lembrou bem, tá bom? Vou até fixar rapidamente aqui, antes de eu fechar. Treta Anabólica no YouTube é o meu canal mais técnico para quem gosta. Obrigado, Tati, sempre tá presente, né, velho? Pô, muito obrigado mesmo. De nada, Hilda. Estamos juntos. Me segue, Hilda. Me segue que tem muito conteúdo nos meus canais. Muito, 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 muito. Eu sou professor, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Se eu treino em jejum, eu caio dura. Pois é, isso que eu digo. Olha aí, galera, que perguntou do jejum. A Bia Andrade, ela tem 50 e poucos quilos e ela não consegue treinar em jejum. Eu peso 2 Bia Andrade e eu treino em jejum. E eu peso 2 Bia. Essa Bia que tá falando aqui, ó, Bia Andrade, se eu treino em jejum, eu caio dura. Se ela treina em jejum com 50 quilos, 50 e poucos quilos, ela cai dura. Eu peso mais que o dobro dela e eu treino em jejum tranquilamente. Por isso que o jejum ele tem que ser pensado. Não é só fazer, tem que pensar no jejum, tá? Tem que pensar no jejum. Beleza? Gente, muito obrigado. Muito bom canal. Sempre que saem os vídeos eu estou assistindo. Obrigado, Bia. Galera, Ana, Bia, Tati, Hugo, Cíntia, Bruna... Meu Deus, todo mundo, Lavínia, olha aí, muito bom. Cara, se você gosta de jejum, Lavínia, sempre faz bem. Gente, eu tenho 52 quilos e treino de jejum. Vem de pessoa para pessoa, mas, cara, se você se acostuma a treinar em jejum, fala para mim se não é verdade, Lavínia. Você se acostumou a treinar em jejum, você não treina mais com rango na pança. É verdade ou não? Depois você se acostuma a treinar em jejum, cara, você não quer mais saber de comer antes de treinar. Isso é... Lavínia, tô falando a verdade ou não tô? Tô falando a verdade ou não tô? Aí, ó, cara, acostumou a treinar em jejum, nossa, você não treina mais depois de comer. Aí, a Eli também, ó, impossível treinar de barriga cheia, a Bia também. Olha só, vou fazer uma live sobre jejum, galera, me segue aí que o jejum pegou, hein? Nossa, o povo tá falando muito aqui. Ó, promessa pra vocês, me acompanha, me segue, daqui a uma semana eu vou tentar fazer uma live sobre jejum, que vocês chamam de jejum intermitente, não é jejum, tá bom? Olha aí, ó, todo mundo falando, chega a dar uma leseira, se come, é isso aí, ó, o povo gosta de treinar em jejum. Quando você treina em jejum, você não treina mais com rango na pança. Beleza, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela participação. Para quem ouviu a live, bote em prática o chá verde, bote em prática o figatil, não passe mal nesse carnaval ou se recupere mais rápido. Amanhã eu estou de novo aqui, 7 da noite, pontualmente. Amanhã eu estou aqui com mais uma live para vocês. Não sei sobre o que eu vou falar amanhã, vou ver sobre o que eu vou falar amanhã, pode ser só dúvida, não sei. Amanhã eu tô aqui de novo, 7 da noite. Vão curtir o carnaval, que eu vou lá trabalhar, que eu tô cheio de trabalho para entregar, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou, me sigam. Quem quiser consultoria, clica no link da bio, que tem consultoria nutricional para vocês. Valeu, um abraço, um bom final de semana. Valeu!